Após a resolução da questão número 1, vamos para a nossa questão número 2. Na questão número 2, está afirmando que no sistema cartesiano ortogonal 0xy, considere um triângulo ABC. Veja que os vértices do triângulo ABC nós temos aqui, o vértice A, B e C, formado por essas coordenadas. Está afirmando na questão também, é bom que se ligue, que M é o ponto médio do lado AB, e ele está pedindo na questão a reta suporte, ou seja, a reta que representa a mediana de C para M. Então, eu fiz aqui a representação de um triângulo. Nós temos aqui o triângulo, um triângulo qualquer, com esses vértices aqui, denominado vértice A, vértice B e C. Então, aqui no caso, na hora da resolução, você que escolhe a posição dos vértices que você vai colocar. Eu estou colocando aqui desse modo, é uma opção de cálculo. Poderia ter colocado em qualquer ordem, desde que siga uma ordem lógica para isso. Então, nós vamos colocar aqui no vértice A, ele é formado pelas coordenadas 3 e 5. O vértice B, ele é formado pelas coordenadas 1 e 1. O vértice C, ele é formado pelas coordenadas 5 e menos 9. Veja que eu não coloquei no sistema cartesiano formado pelo eixo X e o eixo Y, porque se nós formos colocar esses vértices no sistema de coordenadas cartesiana, nós vamos perder um bom tempo representando esse triângulo no sistema de coordenadas cartesiana. Então, o que eu estou fazendo aqui? É bom que vocês entendam que eu estou fazendo aqui simplesmente uma representação plana. Aqui eu estou fazendo apenas uma representação como sendo um módulo mais rápido de resolver essa questão. Então, veja o que tem na questão mais dados. Ele diz que M é o ponto médio entre o vértice A e o vértice B. Então, na realidade, ele está se referindo a esse ponto M, que nós temos aqui, que ele está bem no meio desse vértice A e desse vértice B. Então, nós vamos ter aqui um ponto M. E esse ponto M, ele divide esse lado AB em duas partes iguais. Professor, e como é que nós vamos calcular esse ponto M? Isso aqui nada mais é do que as coordenadas formadas pelo XM e pelo YM. Assunto lá do estudo do ponto. E como é que se calcula isto, professor? Nada mais é do que você pegar aqui, no caso, as abscissas, no caso a abscissa 3 com a abscissa 1, somar, no caso, essas duas abscissas e dividir por 2. Ponto médio quer dizer isto. Vamos pegar a ordenada 5, somar com a ordenada do ponto B, que no caso 1, e dividir por 2. Quando eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o que nós denominamos aqui como sendo as coordenadas do ponto médio M, né? No caso, aqui você vai ter 4 dividido por 2, aqui você vai ter 6 dividido por 2, que no final, esse ponto M, ou simplesmente ponto médio, ele é formado pelo 2 e o 3. A reta que ele está pedindo na questão é a reta suporte, que sai da onde? Que sai do vértice C aqui no caso, só um instante. Ela vai sair aqui desse vértice C e em direção a quem? Que passa nesse ponto M. Então, a reta suporte que ele está se referindo é uma reta que passa no ponto C e vai de encontro ao ponto M. Só um instantezinho aqui no caso, ao ponto M. Então, nesse caso, eu estou querendo, na realidade, essa reta. Qual é a reta? A reta suporte formada pelo segmento, pelos vértices C e M. Então, para concluir ou para escrevermos essa reta suporte, eu tenho duas opções. Nós já vimos na questão número 1 que eu posso usar a equação fundamental y menos y0, coeficiente angular x, que multiplica x menos x0. Posso usar essa sem nenhum problema. Como também eu posso pegar um ponto genérico, que vocês já sabem, poderia se pegar aqui um ponto genérico qualquer, um ponto P qualquer, formado pelo XY, e veja que esse ponto P, junto com esse ponto C e esse ponto M, eles são alinhados. Nesse caso, eu ia ter um ponto C, um ponto P e um ponto M alinhados. Aí, o que se era necessário fazer? Colocar isto no sistema de determinante. Só que nossa prática, nós vamos ficar usando a equação fundamental, porque ela se torna em alguns momentos mais rápida. Então, nesse caso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um ponto
formado pelas abscissas x0 e a ordenada y0. E eu tenho aqui dois pontos, eu tenho um ponto C e tenho um ponto médio, tá aqui, que passam justamente nessa reta CM. Então aqui eu vou ter o ponto C formado por quem? Formado pelo 5 e o menos 9, que eu posso chamar ele de x0 e y0. Como também eu posso chamar o ponto médio. Por que eu posso chamar o ponto médio? Porque ele passa justamente no C, passa aqui no C e passa aqui no M. E ele forma justamente a reta que nós estamos procurando. Nesse caso, eu posso chamar ele aqui também o 2 e o 3. Eu posso chamar ele aqui, no caso, como sendo o nosso y0 e x0. x0 e y0. Então, o primeiro passo, o mesmo raciocínio da questão anterior, nós vamos calcular o coeficiente angular M. Que, na realidade, ele vai ser nada mais do que quem? Como nós estamos trabalhando com o ponto C e o ponto M, nós vamos ter aqui, no caso, quem? Nós vamos ter o xm menos o ym menos o yc, dividido pelo xm menos o xc. Sempre, se eu estou saindo do C para o M, o coeficiente angular, você pega, primeiramente, as coordenadas do ponto M. E, por último, o ponto C. Nesse caso, vai ficar como? Que é o nosso ym. Aí você vai ter aqui, no caso, o 3 como sendo nosso ym. O YC vai ser o menos 9. Nesse caso, como aqui já é menos e aqui é menos 9, eu coloco aqui, no caso, parênteses, menos 9. Tudo dividido por quem? Por 2, que é o nosso xm, subtraído do 5, que é quem? Que é o nosso xc. Nesse caso aqui vai ficar 3. Menos com menos aqui, no caso, não esqueça, vai o jogo de sinal. 2 menos 5, você vai ter menos 3. 3 mais 9, você vai ter 12. E 12 dividido por menos 3. Logo, nosso coeficiente aqui, no caso angular, 12 dividido para menos 3, nós vamos ter o coeficiente angular como sendo quem? O M sendo menos 4. Próximo passo disso aqui é usar a nossa equação fundamental, que nós temos aqui. O que eu vou fazer? Posso usar esse ponto C? Pode. Pode usar o ponto M? Pode. Vamos usar o M. Então, vamos, no caso aqui, para essa questão, nós vamos usar o ponto M formado pelo 2 e o 3, que vai ser identificado como sendo o nosso y0 e o x0 e y0. Então, nesse caso, o nosso y0, quem vai ser ele? Vai ser o 3, então y menos 3 igual ao m que nós encontramos, que foi menos 4, que multiplica x, que não esqueçam. E o x0 quem é, professor? No caso é o 2. Tudo isso aqui ficaria y menos 3 igual menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos com menos aqui vai dar mais, 4 vezes 2 dá 8. Veja que aqui nesse caso, diferentemente da primeira questão, nós temos nas alternativas todas na forma geral. Todas estão na forma geral. Veja, pode observar que todas estão na forma geral. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer tudo para o primeiro membro e veja que nós vamos igualar a quem? Igualar todos a zero, que é justamente o que representa a equação na sua forma geral. Então, esse menos 4x vai para o primeiro membro positivo. O y já está positivo, ele fica aí no mesmo lugarzinho dele. O menos 3 também já está no lugar. O mais 8 ele vem para cá, menos 8. Como nós levamos tudo isso aqui para o primeiro membro, isso aqui vai ficar zero. Aqui você vai ter 4x mais y, menos 3 menos 8, aqui vai dar menos 11. Isso aqui igual a quem? Zero. Qual nós temos das alternativas? 4x mais y menos 11. 4x mais y menos 11. Veja que nosso gabarito ele está onde? Ele está na letra D, o nosso gabarito, como sendo a resposta da nossa segunda questão. Vamos ver a nossa terceira questão. Uma questão bastante interessante também, só que agora representado graficamente. Veja, na figura, a reta R, veja que eu tenho aqui a reta R, que intercepta o eixo Y no ponto P, 0 e 3. Veja que esse ponto P que ele se refere é esse aqui, formado, se o ponto está em cima do eixo do Y, o X é 0 e o Y, no caso, é o ponto onde ele toca o eixo do Y, 3. O que ele pede na questão? Formando com esse eixo um ângulo de 30 graus. Então, veja que esse ângulo aqui, ele forma com o eixo Y 30 graus. O que é preciso para escrever a equação da reta R? Veja que está na forma reduzida, o Y está isolado. Quando o Y está isoladinho aqui,
está na forma reduzida. Não está afirmando que é para você escrever na forma reduzida no enunciado, mas as alternativas pedem isto. Então, vou usar a mesma fórmula que nós usamos anteriormente. Qual é, professor? Y menos Y0 igual ao M que multiplica quem? X menos X0. E quem vai ser, de fato, esse nosso ponto? Esse nosso ponto aqui, só um instantezinho, é o ponto P, formado por quem? Pelo 0 e o 3. Esse aqui é o ponto, que é o X0 e o Y0. Então, eu preciso encontrar o coeficiente M, o coeficiente angular dessa reta, eu preciso encontrar ele. Como é que nós vamos encontrar? Veja, o coeficiente angular de uma reta, ele é a tangente que essa reta forma com o semi-eixo do Y. Então, aqui no caso, seria a tangente de quanto? Veja que aqui eu tenho 30, aqui eu já tenho 90, 30 com 90 vai dar quanto? Vai dar igual a 120. Logo, esse ângulo aqui vai ser de 60, porque essa soma aqui, a soma dos ângulos internos, tem que ser igual a 180 graus. Então, e esse ângulo aqui, ele é um ângulo suplementar. Então, o que falta para completar esse lado? Falta quanto para 180? Falta 120. Então, nesse caso, M, ele é igual a tangente de 120. E se você voltar aqui no canal, nós vamos ter lá nas aulas sobre coeficiente angular as várias tangentes. Então, a tangente de 120, ela é oposta da tangente de quem? Tangente de 60. Recapitulando aqui um pouco o que é tangente, você tem aqui o sistema, só um instantezinho, você tem aqui o sistema do ciclo trigonométrico. Veja, aqui é o eixo do cosseno, aqui vai ser o eixo do seno, aqui você tem o eixo da tangente. E esse ângulo, como ele é um ângulo de 120 graus, 120 graus ele vai estar onde? Ele vai estar no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, você vai ter os 120 graus aqui, mais ou menos, 120 graus, só que você tem que procurar os notáveis. Se aqui eu tenho 90 graus, que é o primeiro quarto de volta, se eu tenho de 120 para 90, quanto? 30. Então, esse ângulo aqui vai ser, voltando 30, vai ser de 60. E por que ele é negativo, professor? Assume. Porque esse ângulo é obtuso, tangente de ângulo obtuso sempre vai dar negativa, no caso, né? Então, nesse caso, nosso M, ele vai ser igual ao oposto da tangente de 60. E quem é a tangente de 60? A tangente de 60, naquela tabelazinha que nós estudamos, é raiz de 3. Como ela é negativa, menos raiz de 3 é a tangente de 120. Próximo passo aqui, nós vamos escrever a equação usando a nossa fórmula. Como seria, professor? Vamos ver a fórmula. Y menos, veja que a fórmula que nós temos é esta. Vamos colocar os dados. O Y0 aqui no caso, ele é igual a quanto? 3. Então, Y menos 3 igual. Coeficiente angular M é quanto? Menos raiz de 3, que multiplica quem? X menos quem? O nosso X0. Quem é o nosso X0 afinal? O nosso X0 afinal, ele é igual a 0. Então, aqui vai ficar X menos X0. Y menos 3 igual. Esse 0 aqui não vai alterar nada. Menos raiz de 3 vezes X, você vai ter menos raiz de 3, que é um número, vezes X. Isole o Y, que é justamente na forma reduzida, menos raiz de 3x, aqui no caso, a raiz de 3 dentro do radical e o x não, o menos 3 vem para o segundo membro positivo, então o nosso y dessa reta que está representada no gráfico, y é igual a menos raiz de 3 vezes x mais 3. Onde nós vamos encontrar, veja que no gabarito nosso aqui está na letra C, menos raiz de 3 vezes x mais 3. Então, o gabarito da nossa terceira questão, letra C. Vamos ver a questão 4. Ele diz o seguinte na questão 4. Sejam o ponto A e B, veja que eu tenho o ponto A e o ponto B, de uma reta S, mudou aqui a representação da reta, você pode representar uma reta com qualquer letra do nosso alfabeto, desde que seja minúscula. Na letra A está pedindo o coeficiente angular M dessa reta S. Na letra B, está pedindo a equação de S utilizando a equação fundamental. Nós já usamos em 3 questões nessa aula de exercício. E na letra C, determinar a equação da reta utilizando a condição de alinhamento, que é um outro processo de alinhamento de 3 pontos. Então, vamos para a nossa primeira questão, ou primeiro item da nossa questão. A letra A está pedindo o quê? O coeficiente angular M.
que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então aqui no caso o M na letra A ele vai ser igual a quem? YB menos YA dividido por quem? Pelo XB menos o XA. Jogando aqui os dados. Aqui nós temos o XA e aqui é o YA. Aqui nós temos o ponto B, XB e YB. Coloque só esses dados, aqui vai ficar 4. O XB, o YB, desculpa, é 4, o YA é 2. Dividido por quem? Pelo XB, que é 3, subtraído de quem? Do nosso XA, que é menos. Então aqui vai ficar mais. Aqui você tem menos e aqui você tem menos. Então aqui menos com menos vai ficar mais 1. Aqui no caso nós temos 4 menos 2 vai dar 2, 3 mais 1 vai dar 4. Então, simplificando isso aqui por 2, que dá para simplificar, nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente angular dessa reta é igual ao meio. Letra A resolvida. Vamos ver agora o que diz a nossa letra B. Está pedindo a equação da reta S, utilizando a equação fundamental. A equação fundamental nós já sabemos e já fizemos nessas videoaulas agora, que m, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. Lembrando a vocês que nós temos dois pontos, só um instante aqui, nós temos dois pontos que passam nessa reta, por essa reta, o ponto A e B. Então nesse caso aqui você vai ter o ponto A formado pelo menos 1 e o 2, e o ponto B formado por quem? Pelo 3 e o 4. Nesse caso aqui você pode usar qualquer um deles para encontrar essa equação, usando a fórmula fundamental. Então aqui vai ficar y menos. Vamos usar o ponto A. Nesse caso aqui vai ser o nosso x0 e o y0. Então, y menos o y0, que no caso é 2, y menos 2, igual ao m que nós encontramos, que foi 1 meio, vezes x menos quem? O x0. Quem é o nosso x0? No caso aqui, menos 1. Com o menos da fórmula, veja que aqui eu tenho menos, com o menos do menos 1 aqui vai ficar mais 1. Nesse caso, o y menos 2 igual 1 meio vezes x, você vai ter x sobre 2. E 1 meio vezes 1, você vai ter 1 meio. Tirando aqui o MMC, nós vamos ter o quê? Aqui embaixo temos 1. Tirando o MMC, nós vamos ter, só um instantezinho, o 2 multiplicando o y, que aqui no caso o MMC entre 2 e 1 vai dar igual a 2. Então aqui você vai ter 2y. 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. 2 por 2 vai dar 1 vezes x. 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 1 igual a 1. Como ele está pedindo na questão a equação da reta S, não disse que tipo de equação é, vamos fazer ela na forma geral. Então vamos levar tudo para o segundo membro. Então lá vai ficar x mais 1. Aí esse que está mais vem para cá menos 2y. Esse que está menos vem para cá mais 2. E quando nós tiramos todos daqui vai ficar igual a 0. Fica x menos 2y e 1 mais 4 nós vamos ter o resultado 5. Isso aqui é o que nós chamamos de equação geral da reta S. Vamos agora para a resolução da letra C. O que diz a letra C? Ele quer a mesma equação da reta S, só que agora com alinhamento de pontos. Para você escrever pelo alinhamento de pontos, você tem que adotar um ponto genérico. Esse ponto genérico eu explico já o que quer dizer ele. Esse ponto genérico aqui, genérico está dizendo, de um modo geral, ele que vai gerar as variáveis na equação, no caso aqui o x e o y. Esse ponto genérico é esse. Então nós vamos ter esse ponto genérico P, que ele vai estar alinhado com quem? Vai estar alinhado com A e vai estar alinhado com B. Nesse caso nós vamos usar a regra do alinhamento, que é aquela do determinante. Nós vamos ter o ponto genérico P, x, y e 1, é o 1 da fórmula, não esqueçam de revisar aqui no canal. Então vamos pegar o ponto A formado por quem? Pelo menos 1, o 2 e o 1, e o ponto B formado por quem? Formado pelo 3, 4 e 1. Aí lembrando aqui daquela regrazinha do determinante, vamos levar o 3 e o 1 aqui a parte de baixo. Então vamos levar ela para a parte superior e vamos trazer essa parte superior para a parte aqui de baixo, x e 1. Aqui você vai ter a diagonal principal, você vai ter 3 vezes y, 3y. X vezes 2 vezes 1, você vai ter aqui 2x. Você vai ter menos 1 vezes 4 vezes 1 vai dar menos 4.
diagonal principal subtraído da secundária, que é essa outra diagonal. Menos 1 vezes y é menos y vezes 1, aqui vai dar menos y. 3 vezes 2 vezes 1, você vai ter aqui igual a 6. E aqui no caso x vezes 4 vezes 1, você vai ter 4x. Tudo isso aqui, como tem que estar alinhado, igual a 0. Eliminando os parênteses, você vai ter 3y mais 2x menos 4. Esse menos muda o sinal de dentro. Aqui vai ficar mais y, menos 6, menos 4x. Isso aqui igual a 0. Vamos organizar agora, pegando primeiro o x. Nós temos aqui 2x menos 4x, você vai ter menos 2x. 3y mais 1y, você vai ter mais 4y. E menos 4 com menos 6, você vai ter menos 10. Aí você faz a pergunta: professor, você não encontrou a mesma resposta, professor. Veja que essa equação que você encontrou, ela não é igual a esta. Mas veja que o 2, o 4 e o menos 10, dá para você simplificar isso aqui dividido tudo por menos 2. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui tudo por menos 2. Só um instantezinho aqui no caso. Dividindo tudo por menos 2, porque dá para dividir todos, são pares. E eu estou dividindo logo por menos 2, porque eu já resolvo a questão do sinal. Menos 2 dividido por menos 2 aqui vai dar 1x. 4y dividido por menos 2 aqui vai dar menos 2y. E menos 10 dividido por menos 2, menos com menos vai dar mais. 10 dividido por 2 vai dar igual a 5. Isso aqui igual a quem? A 0. Então veja que aqui eu encontrei, antes eu tinha encontrado uma equação equivalente. Quando eu simplifiquei, eu encontrei justamente a mesma resposta da letra B, mesmo porque nós estamos apenas usando outro processo para resolver a questão. Estamos encontrando outra solução diferente para a reta S. Nós estamos usando uma outra técnica para encontrar a mesma equação, para que você tenha vários suportes de resolução para encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos. Então nós vamos, essa aula, para não se prolongar muito, nós vamos parar essa etapa por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos continuar a nossa resolução de exercício.